Bom dia, igreja. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Espero que sim. Vamos iniciar o culto desta manhã, abrindo a Bíblia em Atos 2, versículos 46 e 47. Atos 2, 46 e 47 diz assim: Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Infelizmente, nós estamos impedidos de poder nos reunir no templo, mas nós não estamos impedidos de louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como era feito ali quando foi relatado em Atos, eles perseveravam unânimes no templo. Nós temos essa unidade de estarmos nos reunindo para estarmos adorando o nosso Senhor Jesus Cristo. E que nesta manhã seja essa a nossa motivação. Aonde nós estivermos, que nós possamos estar louvando e o adorando, porque só Ele é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a nossa adoração, nosso culto. Que essa celebração da vida que Jesus nos traz seja essa comunhão entre nós. Vamos ter um momento de louvor e vamos ter um momento de pregação da palavra, ministração da palavra. Hoje, especialmente, vamos trazer uma palavra trazida pelo bispo Daniel Abi, e que seja realmente de muita relevância aos nossos corações. Vamos começar com o nosso período de louvor com o Lucas. Bom dia, igreja. Bom dia a todos. Espero que todos tenham dormido muito bem. Espero que todos estejam agora preparados para esse culto que vai se iniciar agora nesse momento, com esse momento de louvor. Vamos começar então com uma oração agora. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse dia. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos permitiu estar aqui louvando em Tua presença. Ó Pai, muito obrigado porque o Senhor nos cuidou e muito obrigado porque o Senhor tem nos cuidado também. Já te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Te colocamos agora neste momento que o Senhor possa estar entrando em nossos corações, ó Pai, que o Senhor possa estar fazendo com que esse louvor chegue a milhares de pessoas também, Senhor Deus. Quero estar te pedindo que o Senhor possa estar também conosco durante esse período, fazendo com que possamos ouvir realmente só a sua voz agora, Pai. Te peço que o Senhor possa estar nos acompanhando e que o Senhor possa estar sempre nos guiando, Pai. Que eu te oro, te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos começar com a primeira música. Meu coração te entrego.
razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Contigo vou por onde precisa, e se eu sofrer, confiarei, viverei conforme teu querer e teu amor pra sempre. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, e tudo que sou. Eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro. Eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Amém, que possamos estar aqui realmente para adorar a Deus, né? Nesse momento. Quero estar pedindo que você possa agora, nesse momento, estar mandando uma mensagem para uma pessoa querida, uma pessoa especial, que você esteja orando por ela também durante esse período, que você possa mandar aquela mensagem dizendo assim, estou contigo, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo, conta com a minha ajuda e principalmente com a ajuda de Deus, né? Acho que nós aqui na Terra precisamos ser os maiores discípulos de Deus, né? Então, e fazer com que a palavra possa chegar a milhares de pessoas, ainda mais nesse momento que a gente está passando, um dos piores momentos dessa pandemia, e que a gente possa realmente falar para os nossos familiares, falar para os nossos próximos, para os nossos entes queridos, para os nossos amigos mais próximos, nesse momento que muitas vidas estão indo, né? Então, muitas vidas que não estão sendo salvas, então que você possa tentar espalhar o máximo dessa salvação e da palavra de Deus também, né? Então, vamos para a próxima música. Já
graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Começo. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu perdesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Sua amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém, amém. Senhor Deus, se eu posso estar cuidando das pessoas, Senhor, se eu posso estar cuidando do Brasil, Senhor, nesse momento tão difícil, Senhor. Se eu posso estar abençoando também, Senhor, se eu posso estar cuidando, Senhor. Amém. Vamos para a próxima música.
nosso amigo fiel, nosso sacrifício que aconteceu naquela cruz, né? Então que a gente possa estar reconhecendo isso também. Agora vamos para um momento de mensagem. Vamos terminar esse momento de louvor com um momento de oração. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse dia. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos permitiu estar louvando o Teu nome. Quero estar te pedindo que o Senhor possa estar agora com a mensagem do Bispo Daniel Água, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele também e de toda a sua família, e que essa mensagem não fique apenas aqui, que possa ser espalhada, Senhor, pelo Brasil, pelo mundo, ó Pai, que a Tua palavra também possa ser espalhada nesse momento tão difícil que a gente atravessa agora também, Senhor Deus. Novamente, né, Pai, que eu te oro, te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Bom dia novamente, e eu queria compartilhar com vocês João capítulo 8, versículo 31. João 8, 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vou ler de novo. Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus está conversando, tendo um diálogo, e mais do que isso, tendo um embate com os fariseus, que eram um partido dentro do judaísmo. E Jesus está, nesse momento, afirmando quem ele é, que ele é o Filho de Deus, que Deus é o Pai dele, e mais do que isso, em várias partes, né, do livro de João, do Evangelho de João, em especial nesse capítulo, Jesus está afirmando que ele é o próprio Deus. Ele fica dizendo: eu sou, eu sou, eu sou. Isso causava um tremendo choque na cabeça, na mentalidade dos fariseus. Porque eles acreditavam que você seria recebido por Deus se você cumprisse toda a lei. E mesmo assim, esse conceito de que eles deveriam cumprir toda a lei, e a lei é boa, né, e eles estavam atrás de cumprir a lei, ao fazer ou ao buscar cumprir a lei, isso causou nos fariseus um aumento do orgulho, né, e da autojustificação. Eles achavam que eu sou muito bom, eu consigo cumprir a lei, eu faço todas as coisas direito, causava orgulho e uma autoafirmação do tipo: eu chego no céu por meu próprio esforço, eu consigo fazer as coisas, eu faço as coisas do meu jeito, cumpro a lei e sou justificado por isso. E Jesus está dizendo o seguinte, né, que esse tipo de religião estava causando um aprisionamento, né, dos judeus. Por quê? Porque eles diziam que cumpriam toda a lei, mas isso não era verdade. Pelo contrário, a lei mostra, revela a nós aquilo em que nós somos falhos, aquilo que necessitamos melhorar, aquilo que nós necessitamos consertar. E sempre que a gente olha para a lei com profundidade, com sinceridade, existe algum ponto que a gente precisa melhorar em nós mesmos, no nosso caráter, na nossa prática, na nossa vida. Jesus está aqui nesse embate e ele está dizendo o seguinte: se vocês ficarem, né, mantiverem-se na minha palavra, vocês são meus seguidores, vocês vão estar no meu caminho, vão caminhar nos meus passos. E dessa maneira, então, vocês vão entender que o que eu estou falando é a verdade, e a verdade os libertará.
É um texto desafiador, né? Talvez seja difícil entender o que significa permanecer na minha palavra e tornar-se seguidor de Jesus. E eu pensei em algumas ilustrações, né, para que a gente pudesse entender um pouco esse texto, né? Vocês permanecerem na minha palavra. Permanecer na palavra de alguém significa valorizar o relacionamento e permitir que a palavra da outra pessoa faça parte de quem é você, faça parte das suas ideias, dos seus pensamentos. A palavra da outra pessoa é valorizada a ponto de causar transformação na nossa vida. Isso acontece, acho que a gente pode entender nos relacionamentos humanos, entre nós, entre os nossos relacionamentos importantes. E eu lembro, quando é só eu fechar o olho e me vem à mente assim, né, uma frase do meu pai Kazuo, né, e talvez muitos que são ex-escoteiros ou pessoas que conviveram com meu pai conhecem, que é assim, ele dizendo: não é assim, moço. E essa frase, não é assim, moço, causa um impacto muito grande na minha vida até hoje. Quando eu estou fazendo alguma coisa inadequada, que está errado, eu entendo e eu lembro, e a voz do meu pai ecoa dentro de mim: não é assim, moço, precisa consertar, precisa arrumar. Isso me impulsiona a mudar de prática, a tentar melhorar, a tentar ser transformado. Porque eu me recordo que essa palavra do meu pai, umas frases simples: moço, o que você está fazendo? Não é assim, moço. Era uma chamada de atenção, mas que vinha, acho que do desejo do meu pai de melhorar, de corrigir, de levar o filho de um ponto para outro ponto melhor. E meu pai dizia essas frases: moço, o que você está fazendo? Moço, não é assim, moço. E fazia o moço, né, que era eu, pensar na vida e tentar melhorar a atitude, né? Tentar melhorar aquilo que a gente é. A palavra de uma pessoa que se incorpora na vida de outra e faz grande diferença. Eu lembro da minha mãe me dizendo: filho, você é muito inteligente. Quando eu me achava burro, eu lembro dessa voz da minha mãe, né? Então, são palavras dos nossos relacionamentos que passam a fazer parte de quem nós somos quando nós damos lugar a essas palavras, né? E quando nós acolhemos essas palavras, elas nos ajudam a ser quem nós somos. Elas fazem com que a gente enxergue melhor quem nós somos, fazem com que a gente entenda melhor quem nós somos. Tem uma amiga, né, de Marília, né, e ela fala assim que um dia a filha estava triste, né, e a netinha com a filha foi lá, apertou a bochecha, né, da mãe e falou assim: princesa, você é maravilhosa, você é linda. Por quê? Porque a mãe também sempre estava falando isso para a filha, apertando as bochechinhas e falando: você é princesa, você é maravilhosa, você é linda, você é amada. E assim, isso passou a fazer parte da criança, parte da menina, e ela também devolveu, né, para a mãe. Então, quando fala: se vocês permanecerem na minha palavra, né, eu quero entender aqui a palavra num sentido amplo, né? As palavras proferidas, mas mais do que isso, né? O relacionamento com Deus, né? O relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, né? A palavra encarnada, né? Tanto de Jesus para você, para mim, né? Quanto de nós para Ele, né? A palavra que vem e a gente abriga no nosso coração essa palavra de maneira que transforma quem nós somos. Se vocês permanecerem na minha palavra, né? Se vocês derem abrigo a essa palavra no seu coração, né? Ela tem essa capacidade de fazer com que a gente
ande nos caminhos de Jesus, que a gente se torne discípulo, seguidor, né? Capaz de seguir Jesus na trilha, né? Seguir Jesus no caminho. Jesus anda na frente e a gente é capaz de segui-lo. Por quê? Porque a palavra dele mostra que o caminho, mostra quem nós somos, nos dá identidade, direção, e por isso nós nos tornamos capazes de segui-lo, nós nos tornamos seguidores de Jesus. Uma outra ilustração, né, de quando eu era escoteiro, né, uma das coisas que a gente fazia era subir em corda, né, ter exercícios de corda, né, subir em árvore e passar de um lugar para outro. E eu lembro que tinha alguns escoteiros que subiam na corda e conseguiam sair da parte de baixo para cima e atravessavam de um lado para outro, e eles pareciam malabaristas, assim, né? E aquilo para mim era muito difícil, era impossível, né? Em parte porque eu sempre tive uma característica física de ser mais cheinho, vamos dizer assim. E daí era mais difícil de subir na corda do que alguns outros. Mas eu lembro que eu tinha esse desejo, né? E um dia a gente foi fazer um curso era COI na época, né? Que era o Centro de Operações Especiais da Polícia. E eles ensinaram várias técnicas de como subir na corda, como sem precisar usar tanta força, usando várias técnicas. E a partir daquela fala daquele moço, né, eu entendi como fazer para subir. E eu comecei a treinar técnica, e não só força. E isso fez com que eu começasse a conseguir fazer aquilo que eu não conseguia antes. Porque no meu coração eu dei guarida, né? Eu abri espaço no meu coração para aprender. E aquilo que a pessoa ensinou de técnica, eu tentei praticar, me esforcei para aprender, para melhorar, para ter a coordenação motora suficiente. E isso me fez capaz de fazer o que os outros faziam também, né? De seguir o caminho que eu queria seguir, me capacitou para caminhar naquilo que eu queria fazer, né? Para que a gente siga a Jesus, a gente também deve escutar a palavra dele, procurar praticar, entender, e isso vai nos capacitar a dar o próximo passo na trilha, a seguir o caminho, e a gente vai se tornando um discípulo, vai se tornando um seguidor. Algo que é um desafio para muitos, né, nesse texto, né, tá no versículo 22, e diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, ou a verdade vos libertará. De que maneira, né, então, essa palavra nos liberta? De novo, né, nós desenvolvemos e fazemos muitos relacionamentos. E a maneira como nós nos relacionamos pode nos libertar ou nos escravizar. Pode nos abrir as possibilidades ou pode nos fechar as possibilidades. Alguns achavam que o advento da computação, da internet, ia fazer com que o ser humano desse um salto de inteligência, que o ser humano ficasse mais inteligente e aí pudesse descobrir mais coisas. Só que o que acontece é que isso não aconteceu. Em vez das pessoas usarem a internet para aprofundar o conhecimento, a maior parte das pessoas usa a internet para desaprofundar o conhecimento até, né? Para ficar na superfície, naquilo que traz um retorno rápido, mas não aumenta a inteligência, não aumenta a capacidade das pessoas de pensar, né? De realizar. Não aconteceu isso, né? Não aconteceu isso. Da mesma maneira, se nós nos relacionamos com alguém
mas não prestamos atenção nessa outra pessoa, isso não nos ajuda, não nos liberta para o relacionamento. Pelo contrário, isso vai nos estreitando. Se a gente tem um relacionamento também de opressão, né, uma pessoa que não deseja nosso bem, que não quer que a gente se desenvolva, e a gente se relaciona e presta muito atenção e dá muito valor para essa pessoa que quer o nosso mal, a gente vai se tornando cada vez menor, vamos dizer assim, cada vez mais limitado, menos livre, menos liberto. E eu acho que isso também muitos entendem por causa de algumas ilustrações que tem na cultura popular. Né? Alguns, por exemplo, associam o casamento à pior situação. Eles falam assim para quem vai se casar. Eles fazem essa observação, né? Uma pergunta. E aí, Daniel, quando que você vai se enforcar? Né? Eles sabem que eu estou marcando data de casamento e as pessoas vêm e falam, e aí, vai se enforcar? Né? Por quê? Porque eles entendem, às vezes, o casamento ou esse relacionamento, marido e esposa, como uma condenação à morte. Né? É uma brincadeira, mas algumas pessoas têm esse entendimento. Né? Ou então, num tom de brincadeira, é assim, você vai jogar bola hoje? E as pessoas falam assim, vai depender se eu conseguir o meu alvará de soltura. De novo brincando, como se a esposa fosse um carcereiro, entendeu? E essa esposa está segurando a sua liberdade. Né? Então, alguns relacionamentos, quando não estão saudáveis, têm essa capacidade sim de aprisionar, diminuir. Né? Quantos pais abusivos diminuem os seus filhos? Tolhem os seus filhos, ou muitos. Né? Quantos maridos abusivos não tornam a vida da esposa uma prisão? Né? Quantos chefes abusivos não tornam a vida dos outros uma prisão? Quantos governos, né, não fazem isso com a própria população? Né? E em todos os relacionamentos, em todos os níveis, você vai entender essa palavra. Né? Dependendo do relacionamento que você tem, esse relacionamento pode fazer você mais livre ou mais fechado, mais tolhido. Eu quero ler um outro texto que acho que vai clarear daí de que tipo de liberdade a gente está falando, né? Que é Gálatas capítulo 5, né? Tem a ver com esse texto de João, né? Acho que uma leitura paralela, né? De quem lê João capítulo 8, depois pode ler o texto de Gálatas, né? Gálatas 5, versículo 1, primeiro eu vou ler. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Quando Deus nos chama para esse relacionamento, a ideia de Deus, né, de seguir a Jesus, né, de se tornar um discípulo, de escutar a palavra dele, é para que isso nos liberte. Né? E talvez alguns vão perguntar, mas liberta do que se eu não sou preso? Né? Eu não tenho nenhuma prisão, eu escolho a minha vida, eu vivo no Brasil, que é um país livre, eu já sou livre. Né? Mas o texto, tanto de João, né, e eu quero que vocês leiam João depois em casa, o capítulo 8, né, tanto João como aqui, está falando de uma prisão da mente, né, uma prisão que o pecado faz conosco, nos captura, né, de maneira que as nossas reações são ruins. Né? De novo, né? Então deixa eu reforçar. Né? Então vou ler o versículo 13. Gálatas 5, 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião
a carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, o que acontece? Quando você se relaciona com Deus e escuta a palavra dele, você é liberado para amar as outras pessoas. Você está livre para conseguir ter um relacionamento de amor, tanto com Deus como com as outras pessoas. É desse tipo de liberdade que a Bíblia trata, né? Não é a liberdade de escolher ir para a direita ou para a esquerda. Embora você tenha essa liberdade, embora Deus nos tenha dado essa liberdade, nesses textos está falando da libertação do pecado, daquilo que nos impede de amar a Deus, né? Daquilo que nos impede de colocar Deus no lugar dele. Né? Liberdade daquilo que nos impede de amar o outro da maneira como Deus quer que a gente ame. Libertação do pecado. Né? E é o pecado que nos atrapalha o acesso a Deus. Tá? Então, tanto lá em João como aqui em Gálatas, está falando da libertação do pecado, daquilo que nos impede de amar Deus, daquilo que nos impede de amar o próximo, ou a outra pessoa. Tá? Quando nós escutamos a palavra de Deus, seguimos aquilo que Jesus fala conosco, escutamos, damos abrigo, a gente vai ficando cada vez mais parecido com Jesus e cada vez mais capaz de manifestar um amor. A gente tem essa liberdade de manifestar o amor de Deus. E agora a gente vai avançar um pouquinho mais no texto de Gálatas, o versículo 16, 17, até 23, que são os frutos da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, de novo, se você ouve a palavra de Cristo, se você caminha e deseja caminhar conforme Cristo, e escuta o Espírito Santo, é guiado por Ele, então você não está submetido à lei. Você está livre. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é amor. A liberdade cristã tem que levar você à prática do amor. Essa que é a liberdade cristã. Amor a Deus, acima de todas as coisas, e amor concreto e prático para as pessoas ao seu redor. Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, tem alguma coisa errada, né? Se você diz que ama a Deus, mas na sua vida não existe amor pelas pessoas, ou você não manifesta alegria, nem paz, nem tem paciência, nem tem bondade, nem tem fidelidade, nem tem mansidão, nem tem domínio próprio, tem alguma coisa errada. Talvez você está preso. Ainda você precisa aprender a subir na corda, vamos dizer assim. Precisa descobrir de Deus, escutar o que Deus está dizendo para você, e se colocar à disposição para aprender, para caminhar segundo as orientações que Ele te dá. Né? Se você escutar a palavra, dar abrigo a ela, então você vai ser capaz, vai se tornar discípulo. E isso vai te libertar, para que você consiga amar Deus, para que você consiga amar as pessoas. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se eu quisesse subir na corda, usando somente a minha própria força e aquilo que eu achava que sabia, eu estava tentando subir na corda até hoje, né, e não tinha conseguido.
não do jeito que eu queria. Mas na medida em que a gente escuta as orientações, nós nos tornamos capazes de seguir. Vou voltar de novo para João e depois a gente encerra, tá? Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Se vocês derem abrigo à palavra de Jesus no seu coração, na sua mente, se você der esse espaço e a palavra começa a te orientar para a vida, você vai se tornando seguidor de Jesus. Vai ficando cada vez mais parecido e caminhando no caminho que Jesus caminharia. E quando a gente está nesse caminho, a gente descobre que é verdade. E cada passo que a gente dá, o relacionamento com Deus vai afirmando essas verdades no nosso coração, como o meu pai Kazuo dizia, né? Moço, o que você está fazendo? E na medida em que a gente avança, a gente descobre o que a gente está fazendo, né? E a gente muda o que tem que mudar, e a gente vai descobrindo a verdade. E a verdade nos liberta. Nos liberta para amar as outras pessoas, para manifestar alegria, paz e tudo que esse relacionamento com Deus nos dá. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Meu desejo é que você abrigue no seu coração a palavra de Deus, de maneira que o seu coração seja transformado, de maneira que você se torne um seguidor de Jesus. Que as pessoas olhem para você e falem, da onde vem essa sabedoria? E você fala, vem de Jesus. Né? Assim como Jesus falava assim, vem do meu Pai que está nos céus. Né? Leia João, né? Vem do meu Pai que está nos céus. Você possa responder, vem das palavras de Jesus. Né? Da onde vem essa paz? Ou da onde vem essa alegria? Da onde vem essa mansidão? Da onde vem esse domínio próprio? Vem das palavras de Jesus que eu abrigo no meu coração e do meu esforço em segui-lo, em escutar a voz dele, em segui-lo. Isso me fez livre para amar as outras pessoas. E eu espero que também, né, meu desejo para você é que você acolha a palavra da verdade, a palavra de Jesus, e essa traga libertação. Tá bom? De todos os seus conflitos, dos frutos da carne que permanecem na sua vida. Que você ande com Jesus, ande debaixo do Espírito de Deus e dessa maneira seja livre. Guarda no seu coração essa palavra. João 8, 31 e 32. Guarda no seu coração. Dá abrigo à palavra de Deus. Amém? Queria orar com você, depois a gente vai cantar mais uma música e dar a bênção. Então, não, dá a bênção primeiro, depois... tá bom. Então vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, assim como nós escutamos pessoas que nos abençoam, nossos pais, as pessoas que nos querem bem, nossos professores, pessoas que nos transmitem palavras de conhecimento, de sabedoria, e esse conhecimento muda a nossa vida, muda a maneira como nós fazemos as coisas. Nos ajuda a escutar a sua voz, a tua palavra, porque dessa maneira que a gente vai se tornar discípulo de Jesus, seguidor de Jesus. Dessa maneira que a gente é capaz de andar na mesma trilha que o Senhor andou. Seguir atrás do Senhor, no teu caminho, só escutando a sua palavra, só dando abrigo a ela. E obrigado porque quando a gente anda nesses seus caminhos, a gente conhece a verdade. E nós somos libertos para amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo também. Pai, eu peço a Deus que cada um dos ouvintes, cada pessoa que escutar essa palavra, possa dar abrigo e ser transformado. E nesse Brasil tão necessário, pessoas como Cristo, cheias do teu amor, possam se espalhar por esse Brasil de uma maneira que cause impacto por onde andem.
os frutos do teu Espírito, o teu amor encarnado, porque as pessoas escutaram a sua palavra. Senhor, dessa maneira, cuida da tua igreja. Conduz, Senhor, a tua igreja. Conduz a cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo guarde a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Agora a gente vai... Amém. Agradecemos a compartilhamento da palavra do bispo Daniel Abbe e realmente que nós possamos estar levando para o nosso dia a dia, nossa semana, aquilo que foi pregado, né? Vivenciar isso aí. Vamos estar encerrando o nosso culto Metodista Livre em Curitiba. Só dando alguns avisos, temos as nossas reuniões, permanecemos, continuamos, né? Não interrompemos as nossas reuniões de oração nas quintas-feiras, às 20 horas. Né? Todos estão convidados, todos aqueles que sentem essa vontade, esse desejo, que o Espírito Santo incomode vocês, né, para estar orando uns pelos outros, orando pelas pessoas, né? Se você tiver algum pedido de oração também, né, venha, participe e venha orar junto com a gente também, né? Oração nunca é demais, né? E Deus tem usado a vida de cada um de nós, que temos participado uns para com os outros. Vamos encerrar. Eu gostaria que terminar também voltando ao texto de Atos 2, que nós começamos a ler no início do culto, e eu não li propositalmente a última parte do versículo 47. Né? Vamos ler de novo o 46 e 47, mas eu queria só terminar lendo o versículo inteiro, o versículo 47. Diariamente perseverávamos unânimes no templo, partia pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Aí que eu não li no começo, né, que essa semana seja assim, né? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Né? Acho que tem muito a ver com aquilo que foi pregado hoje, compartilhado hoje, e que, né, no nosso dia a dia, nessa nossa semana que se inicia, que nós possamos realmente ir em missão, né? Falamos bastante também esse mês sobre missão, propósito, que seja essa também a motivação da nossa semana, né? Ir em missão, acrescentando aqueles que são salvos, né, nessa semana, e que possamos estar tendo essa direção do nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado mais uma vez, Senhor Deus, por esse momento, Senhor Deus, de estarmos celebrando a Ti, Senhor, cultuando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, Senhor Deus. Guarda-nos, Senhor Deus, mais uma vez nessa nossa semana que se inicia, e que possamos estar entendendo a palavra, entendendo aquilo que o Senhor quer ensinar aos nossos corações, mas mais do que isso, nós queremos estar praticando, Senhor. Queremos ser realmente sal e luz, Senhor Deus, nesse mundo que está precisando, Senhor Deus. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Boa semana a todos. Tenham uma boa semana. Amém.
amo